A gente e o mundo conhece o Brasil do futebol, do carnaval, da caipirinha, o Brasil das festas de favela e das areias quentes de Copacabana. E essa cultura cheia de ginga nasceu abraçando outras tradições, inclusive para criar um gênero musical genuinamente brasileiro. O que ninguém poderia imaginar é que o país da felicidade iria transformar ritmos de festas em música cheia de drama. Tudo bem, o que importa é poder ouvir e o orgulho de dizer que é nós. Hoje, o choro é livre. Sobe o som para o Conjunto Aguará. Conjunto Aguará, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se eu acerto aqui o nome, mas acho que eu vou acertar. É Luiz, Bruno, Everton e Gabriel. Perfeito. Galera, vocês já estão há 5 anos aí na estrada, né? Quero que vocês falem um pouquinho para a galera lá que está assistindo a gente. Qual que é a de vocês, o que vocês tocam, o que vocês propõem? Quem começa? Bom, posso começar a dizer um pouquinho do que é o Conjunto Aguará, né? Primeiro, a gente toca prioritariamente esse gênero choro, que já tem 150 anos de história. Foi formatado, propriamente dito, assim, pelo Pixinguinha, mas tem grandes expoentes, né? Grandes compositores, conhecidos e reconhecidos cada vez mais também fora do Brasil. Então, o Conjunto Aguará aborda toda a história do choro. A gente gosta de trabalhar os compositores e também músicas autorais, né? Mostrar um pouco do que é essa manifestação artística genuinamente brasileira mesmo, né? Tanto na sua na concepção, na composição, como na forma de interpretar na nossa execução também. Mais alguém quer falar? A gente pode seguir? Porque tem bastante pergunta para fazer. Foi ótimo, né? Eu também gostei bastante. Você falou sobre essa questão de ser tradicional, de ser antigo. Dentro de todo esse tempo que já passou, desses períodos, vocês acham que o choro passou por modificações? Ele se manteve o mesmo? O que vocês podem falar sobre esse estilo? Claro que toda a cultura, né, por estar viva, essa manifestação, ela sofre transformações conforme a própria sociedade vai, né, mudando e a forma de pensar a vida, a forma de pensar sobre, né, o mundo, e a música, o choro no caso, ele vem acompanhando isso, né? Porém, também um traço marcante é que a gente consegue até hoje preservar, né, a estrutura musical que foi, como o Everton bem colocou, formatada lá pelo Pixinguinha,
Então, esses traços, né, que fazem com que a cultura permaneça, apesar das mudanças, com a sua estrutura musical preservada. Chique. Rapidinho, antes da gente ir para a próxima música, falou do Pixinguinha, não posso deixar de comentar. Ele deu uma modernizada também, né? Incluiu alguns elementos aqui no choro, que eu acho que até abrasileirou ainda mais aquilo que já era abrasileirado de outros ritmos. Podem falar um pouquinho dele para a galera de casa ir lá procurar, conhecer mais sobre Pixinguinha, um rei? O Pixinguinha é o divisor de águas, né? Antes dele, ele teve referências, né? No século anterior, onde ele se espelhou muito, mas, na verdade, ele tinha uma característica inovadora. Assim. Desde de menino, sempre sobressaiu essa característica. Mas a introdução forte do Pixinguinha mesmo, assim, que é muito ressaltada, assim, é complicado falar uma, né? Mas acho que a que mais sobressai é a questão rítmica mesmo, né? Como... Colocou percussão, né? Bastante. Isso, a parte rítmica mesmo, que até no início do choro não tinha essa parte rítmica, ou instrumento rítmico, né? Porque naturalmente todo instrumento ele tem uma condução rítmica, mas o instrumento de percussão em si não era inserido. Então é através de Pixinguinha, e não só isso, como a própria interpretação, a composição do Pixinguinha trouxe uma outra cor com essa questão rítmica. Então, nesse ponto, por isso que ele é o divisor de águas dentro do contexto do choro. Maravilha. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos para mais uma do Conjunto Aguará e logo, logo a gente volta.
volta aqui com o nosso bate-papo com o Conjunto Aguará. Galera, vocês têm um projeto chamado... Deixa eu pegar aqui para não falar errado. Retratos do Choro Vale Paraibano, que faz um resgate sobre pessoas que já executaram choro aqui na cidade, não é isso? Pode falar um pouquinho dele? Claro. O nosso projeto, Retratos do Choro Vale Paraibano, ele vai de encontro com a pesquisa e a valorização das composições regionais no âmbito do Vale do Paraíba. Então, como o Everton sim, falei errado, então. Não é só da cidade, é do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, Retratos do Choro Vale Paraibano. Então, a gente traz composições do grupo, né, do Everton Campos, minha, do Marquinhos Sum também, e de outros compositores daqui de São José, mas também do pessoal do Vale do Paraíba de maneira geral, né? Então, a gente tocou hoje uma música chamada Tudo Dança, do Bonfilho de Oliveira, que é de Guaratinguetá, certo, pessoal? De Guaratinguetá. E ele é bem conhecido, assim, nas rodas de choro, tocado no mundo inteiro, e é um compositor daqui da região. Então, a gente traz, né, com a pesquisa do Luiz Paulo Muricy também, que ajudou muito nessa pesquisa do repertório, a gente traz essa seleção e a gente conta um pouco essa história do Vale do Paraíba, que foi muito importante naquela época que, no Rio de Janeiro, o choro estava super em alta, né? Acho que talvez um laço maior nosso com o Rio, né? Hoje a gente vê São José muito ligado a São Paulo, mas a gente tem esse fluxo, né, de Rio, São José dos Campos, talvez seja isso? Exatamente, perfeitamente. Maravilha. E aqui da cidade, quem que vocês acharam que vocês podem citar? A gente podia citar muitos, né, mas gostaria de dar ênfase ao Maestro Cunha, né, que é uma pessoa central para todo o desenvolvimento do choro aqui em São José dos Campos. Não significa que começou com ele, mas que ele deu um impulso muito forte, né, e criou um movimento mesmo aberto, completamente aberto, para que as pessoas chegassem. Eu devo ao movimento do Maestro Cunha, que é o Clube do Choro Pixinguinha, né, o fato de ter tocado choro, de ter participado das primeiras rodas. Então, Maestro Cunha, o Jorge Israel, que ainda temos a alegria de poder tocar com ele, de encontrá-lo, né? Tem o Martinzinho, que já é saudoso, José Martins de violão, Antônio Aleixo, enfim, uma infinidade, o próprio Eumano Veloso. Ex-prefeito da cidade, né? Ex-prefeito, violonista, compositor, maravilhoso de choros, valsas. Então, quer dizer, mestres nós temos muito, né? Então fica a nossa obrigação, nosso dever sempre de homenageá-los. O choro ele é muito presente em outras cidades, até com orquestras de choro, né? São José dos Campos, que tem esse contato tão profundo com a música, a gente tem tanto artista aqui, não tem uma orquestra de choro. Vocês acham que um projeto desse poderia modificar? Tem gente para poder fazer essa orquestra aqui na cidade? A gente, como o Everton colocou, teve... a partir da pausa do Clube do Choro Pixinguinha, a gente parou um pouco de ter esse movimento de frutificar novos músicos, de surgir novos músicos. A gente aqui, como o Everton falou, temos a obrigação, porque surgimos de um movimento aqui da cidade, a gente continua propagando e tentando trazer, né, situações e propostas que possam fazer com que isso se realize, como você falou, uma orquestra grande, né? Então, a gente atua no segmento pedagógico, de ensino, com escolas, né? Todo mundo aqui é professor também. E a gente também é produtor de eventos. Já produzimos festival, 7 edições do Festival Pixinguinha no Vale, né? Por favor, galera, procurem eles, dá uma ajuda que a gente tem que valorizar. Exatamente, né? Já está num caminho super simples e é também uma proposta que faz com que a gente possa novamente ter grandes músicos e uma quantidade maior de espaços tocando choro também na cidade. Maravilha, vamos curtir mais uma do Conjunto Aguará e vocês vão ver esse talento que eles estão falando.
De volta com o Estúdio Sob Som, hoje recebendo o conjunto Aguará e fazendo essa homenagem linda à nossa cultura brasileira que merece espaço sempre aqui no nosso estúdio. Meninos, lá no começo do nosso programa eu falei sobre a questão de dramatizar músicas de festa. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, tem algum momento especial aí na carreira de vocês que emocionou ao tocar choro? Eu acho que, bom, vou falar aqui pelo conjunto, eu acho que um dos momentos que eu acredito que foi marcante para todo mundo foi uma apresentação que a gente fez lá no Parque Vicentina Aranha, o aniversário de São José dos Campos, e ali a gente tocou junto com a orquestra joseense um repertório maravilhoso em homenagem ao Cartola de sambas e também choros clássicos de Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga. Foi muito marcante, né? O público grande, então foi bem bonito esse show. Mais alguma opção? Senão eu vou pular de pergunta. Tem que ter, com certeza, vocês são talentosíssimos. A gente fez... Olha o microfone na boca aí. Nós fizemos uma... no aniversário do Parque Vicentina Aranha, de 97 anos, a gente também teve o privilégio de fazer um material audiovisual, na época da pandemia, com um grande clarinetista, arranjador, Nailor Proveta. Então está disponível no nosso YouTube também, para quem quiser assistir. Aquilo foi muito marcante, todo mundo evoluiu muito e é isso. Maravilha. Para a gente finalizar, o programa já está acabando. Uma música, um autor, um intérprete que vocês recomendam lá para a galera de casa conhecer mais do choro. Bom, então vou recomendar aí para que todos vejam o trabalho da Luciana Rabelo, cavaquinista carioca, grande inspiração. Próximo. Eu vou recomendar um instrumentista que todo mundo conhece, ele como instrumentista, mas mais como cantor. Mas foi um exímio chorão, o Dominguinhos. Procurar essa via do Dominguinhos como chorão. Bom, eu quero recomendar um pianista chamado Cristóvão Bastos, que toca com uma sensibilidade única, né? Uma interpretação bem particular. Todo mundo vai gostar de ouvir o trabalho dele. Então, Cristóvão Bastos, pianista. Disco do Cartola, de 1976. Conjunto Aguará, muito obrigado pela presença de vocês, desejo todo sucesso e que os projetos que vocês querem tocar em 2026 dê muito certo também. Tendo novidade, volta aqui no Estúdio Sob Som. Obrigado. Aqui na TV Câmara é assim, a gente sempre abrindo espaço para os talentos da nossa cidade. Tem alguém que você tá louco para ver aqui, mas não veio ainda? Então deixa o seu comentário lá nas nossas redes sociais. Pode ser qualquer uma, tá bom? É só buscar por @TV Câmara, SJC, que a nossa equipe está sempre de olho. Eu vou indo já com saudades, mas a gente se vê durante a programação. Agora tem mais uma do Conjunto Aguará. Tchau, tchau.